Isso é uma coisa que sempre tem que ter muito cuidado, né? De separar sempre as lideranças e quem, digamos assim, concebe, dissemina e promove as ideias e as ações e tudo mais. E quem é o povo que está ali tentando melhorar a sua vida de alguma forma. Sobreviver, e às vezes é refém de alguma coisa e tal. Então você ter essa... óbvio que existe uma cosmovisão que ela, de alguma forma, é muito influenciada por seu ambiente e seu meio, né? Sabe uma coisa que eu acho legal? E eu vou até juntar. Primeiro, mostra os outros temas ali. Então, você tem... Como é que você chamaria aquilo ali? É tipo um white label que vocês têm? Vocês compram filmes? São pacotes? Isso. Então, isso se chama BP Select, que foi uma iniciativa que nós lançamos em 2021, que é com a proposta de fazer uma curadoria, enfim, com base nos nossos critérios, do que a gente considera bom, do que a gente considera que leva uma mensagem positiva e tem algo a mais para se extrair. E aí a gente foi aos poucos fechando contrato com grandes estúdios e, enfim, outras produtoras de filme, e a gente licencia através da nossa plataforma. Então, a gente chama BP Select. Aí tem essa curadoria que é feita e tem as análises também, que é uma coisa que a gente costuma colocar em cada um desses filmes que a gente licencia, um vídeo de uns 20 minutos analisando camadas de interpretação, outras coisas que você pode extrair daquele filme, etc. Então virou uma comunidade muito legal, assim, que... E o que é legal aí, o Felipe, que é o seguinte, além, como você falou, dos temas do Brasil, e eu brinco muito que, assim, não é a maioria, a minoria, ela virou uma minoria que eu chamo de binária. Uhum. O que é binária? É 0 e 1. Então é tipo assim, qual é o tema? O tema é Alexandre e Ana Hickman. Uhum. Então, ou eu sou do time da Ana Hickman, ou eu sou do time do Alexandre. Só que se eu for do time de um, o outro obrigatoriamente tem que ser 0, porque é 0 e 1. Uhum. Eu tenho que aprovar tudo que esse aqui faz e desaprovar tudo que esse faz. Aí a gente fala, 1964, ixi, agora? Ou eu sou a favor dos militares, como a gente fala, meu tempo, os militares é bom, agora... Ou eu tenho que ser contra, e aí aqui eu tenho que ser 0, e aqui eu tenho que ser 1. E eu tenho que aprovar o terrorismo, o roubo... O que vier de militar, você vai ter que... E o ao contrário também, os outros que... né? E a mesma coisa aqui, Palestina e Israel. Não, você é a favor ou contra? E aí você não pode olhar o outro lado, você tem que massacrar o outro lado. E tudo que representar ou tiver contato, que isso é muito doido. Então é tipo assim, peraí, deixa eu ver... Essa pessoa aqui, ela teve um contato com esse lado, então ela tem que ser aniquilada também. E aí eu vejo que vocês têm sobre o comunismo, vocês têm sobre a China, sobre a Coreia, sobre vários assuntos, né? Muitos. Eu acho que isso que você está falando está muito na gênese do que a gente entende como nosso propósito, que é uma espécie de expansão de consciência, que, no final das contas, provoca a desradicalização, porque eu acho que a radicalização está muito ligada a isso. Você radical não no sentido etimológico da palavra, mas pegando aqui no sentido binário, como você está colocando, né? Essa visão meio maniqueísta e simplista, ela é fruto de falta de conhecimento, muitas vezes, né? Porque... Ou de manipulação. Ou de manipulação que... Ame e odeie o outro lado. Mas não deixa de ser a manipulação, ela é feita a partir de uma apresentação restrita de conhecimento e de argumentos e de... Sim, né? Ela não vai te mostrar toda... Não vai te mostrar todo o ângulo possível para aquilo, né? Então, na medida que você vai conhecendo mais e aprofundando mais, é natural que você consiga separar melhor o que é bom, o que é ruim e tudo mais. É evidente que em alguns momentos da história você é convocado a tomar uma decisão, né? Como participante, seja com seu voto que seja, né? Ou o que você está fazendo. E aí... Gostei disso. Ou seja, esse lance do... Não há problema nenhum em você escolher um lado. Mas escolha esse lado da maneira mais consciente possível. Perfeito. E esse lado que você vai escolher, você não vai descobrir o outro lado só ouvindo um lado. Exatamente.
E vocês têm muito hate em relação a isso, não tem? Tipo... essa Brasil Paralelo Brasil, como é que é? Tem uns né, tipo fake Lelo, sei lá, alguma coisa assim, né? Tem de tudo, cara. Mas a todo momento você tem que tomar muito cuidado com isso quando você começa a se expor publicamente, né? Principalmente dentro desse assunto que a gente tá falando aqui, que é super espinhoso, que no final das contas é importante mesmo, no final decide a vida de muita gente e tudo mais. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque você sempre vai ter aqueles caras querendo puxar pra você ser mais do grupo dele e reforçar mais aquilo que ele quer que você reforce e tal. Né? Então, em contrapartida... é infinito isso. Você nunca vai agradar. Sempre vai ter alguém mais ao extremo dizendo, não, mas tinha que ter dito isso aqui, porque você não... Foi ameno. Isso. E o outro dizendo que eu já vi muita gente, assim, que isso é muito doido. Um amigo meu tinha reparado isso. Eu não, lógico, até porque ele tem contato com adolescente. Não só adolescente, como já a galera que já estava indo para a faculdade. E vocês têm também, né? Como é que chama por dentro das universidades? Como é que chama? Mas enfim, Unitopia. Vê aí. E aí até mostra professores dizendo, cara, era um clima horrível, era um clima que eu não conseguia dar aula, porque os alunos não queriam que eu mostrasse ou ensinasse, como acontece até com o Thiago Braga, que ele acabou de lançar um livro também, que o pessoal tenta dizer que ele, olha lá, Unitopia, que ele tudo que ele fala é errado, e ele fica doido, porque ele é um historiador e ele é um professor de história, mas ele estuda demais, ele busca as fontes, ele lê livro na fonte, ele compra e vai, busca a edição lá de 1900 e nada para trazer. E parece que as pessoas não aceitam nem ouvir. Então, esse meu amigo até falou, o Almir, ele falou assim, olha, agora eu falo o nome do cara e depois ele vai falar, pô, né? Enfim. Minha esposa. Não, tipo a família dele, porque ele vai falar Mas ele diz assim, que muitas vezes conversando com a adolescente ou essa já jovem adulto, vamos dizer assim, né? Porque tem adolescente que acha que com 35 anos ainda é adolescente, né? Eu sou jovem ainda e tem 25 anos, né? Eu sou jovem. Ou 30 e vários, né? Também. E aí a pessoa, ela é doutrinada a quando ela tá percebendo que o que ela está dizendo não tem sentido algum, ela largar a discussão. Então parece que eles são doutrinados a não ouça, não chega perto dessas pessoas. Porque se você chegar perto, você vai descobrir que aquilo que eu te falei é mentira. Lógico que não vai falar essa outra parte. Ou o que você acredita não tem sentido, ou existe um outro lado. Então é engraçado isso, que eu tenho se você pegar essas pessoas, não essas daí, né? Porque essas daí saem correndo, você já viu entrevista, a pessoa sai correndo. Ou você está fazendo mansplaining, sabe? Tipo, porque não consegue chegar a nada, e aí, assim, literalmente vira as costas e vai embora. Ou o conselho que eles recebem é: não converse com essas pessoas que estão dizendo algo diferente de mim. Não consuma no sentido de vou virar fã. É tipo, não tenha contato, não tenha pontos de contato. Porque se eu tiver ponto de contato, você pode descobrir o outro lado. E uma coisa que eu tenho visto também, o Valerinho, é que as pessoas estão vendo que essa dicotomia ou essa situação binária, maquineísta aí de esquerda e direita, ela está muito mais em briga de poder do que de costume. Porque a maioria do povo brasileiro, você conversando, ela se descobre conservadora. Eu não estou nem falando da direita e esquerda. Ela se descobre conservadora. Sim. Ela fala assim, não, eu quero ter as minhas coisas. Eu quero ter poder de mandar na minha casa. Eu quero educar meus filhos. Eu quero ter a liberdade de educar meus filhos. Eu quero ter a liberdade de ascender. Eu não quero só receber. Eu quero ascender. Eu quero ter a liberdade religiosa. Eu quero que não ridicularizem o meu Deus. Eu quero eu cuidar da minha filha e do meu filho. Eu quero segurança.
Então, por muitos anos, parece que a periferia ou pessoas que têm algum tipo de característica ou comportamental ou física, por exemplo, parece que um lado quis colocar todos os periféricos têm que pensar desse jeito, senão você não é periférico. Todas as mulheres têm que pensar desse jeito. Todos os gays, ou seja, nós estamos falando simplesmente de prazer sexual, tem que pensar desse jeito. Todas as pessoas de pele preta têm que pensar desse jeito. E essas pessoas começaram a falar, não, peraí, eu tenho pele preta, mas eu não penso igual a você. Eu sou gay, mas eu não penso igual a você. Eu quero ter família, eu quero tomar conta da minha casa, eu quero ter as minhas posses, eu quero ter as minhas coisas que eu construí, que eu lutei, elas são minhas, tá no meu nome. E eu quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, ou se eu quiser deixar para o meu filho, ou seja lá para quem for. Então eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas, em massa, estão descobrindo que o que elas querem é muito alinhado ao conservador e não ao progressismo. Porque talvez seja um movimento natural do amadurecimento humano, né? Quando a gente vai passando pela vida, é natural que a gente, no início, a gente quer mudar tudo, quer revolucionar tudo e quer virar tudo de cabeça para baixo e tal. E com o tempo você vai aprendendo, tem algumas coisas que eu não percebia tanto valor, mas agora que eu tô um pouquinho, vivi mais algumas coisas, bati com a cabeça na parede algumas vezes, eu vi, isso aqui é importante eu preservar. Vamos com calma nisso aqui. Beleza, a gente até pode discutir se tem um jeito melhor de fazer, mas vamos com calma, não vamos chegar mudando para uma solução que ninguém testou e tudo mais. Naturalmente, na nossa vida, o processo de amadurecimento, de evolução, seja no que for, na sua carreira, no seu emprego, com a sua família e tal, se você não vai adotando alguns princípios mais conservadores, a tendência de você ficar a todo momento destruindo tudo que você faz e redestruindo, e a todo instante você não construir nada no final das contas, é muito grande e acabar ficando dependendo de alguém no final das contas. Então, eu acho que isso é natural do processo de amadurecimento, de constituição da sua família, das suas coisas, da sua propriedade e tal, você ir adotando princípios mais conservadores, acho que é natural. Só que isso, para os objetivos políticos, que dependem toda hora de uma grande narrativa que coloca os vilões e os inimigos e os heróis de alguma coisa, e que depende dessa constante discurso de transformação e tal, isso não é interessante, né? Isso você precisa unir todo mundo numa narrativa de que existe um grande vilão, e no caso do cara que, por exemplo, não tem recursos, não consegue ascender e tudo mais, alguém é culpado disso aí no final das contas, né? Então você coloca esse discurso que vai... Mas ele é meio contra-intuitivo, porque na vida dele não é bem assim. Então, quando ele analisa o íntimo dele, a família dele, o filho dele, o jeito que ele cria, não é bem assim. Os amigos do futebol, exatamente, as amigas do trabalho. Então o cara abraça até certo ponto, mas fica uma coisa meio artificial. Que quando ele vê que na vida a coisa não é bem daquele jeito. Exatamente. E acho que enquanto a gente não tinha... as pessoas não tinham capacidade de se expressar em massa... isso ficava meio abafado, então era uma coisa meio que você até tinha, mas a coisa não ganhava voz, não ganhava força. Ou seja, a massa ela não tinha a participação popular. Exatamente. Porque a gente tinha comunicação em massa, que era a TV, o rádio, o jornal. 4, 5 grandes canais. E aí, quem que escrevia? Era meia dúzia de pessoas que dizia, olha, a sociedade é assim. Olha, o problema é esse. Tá ruim, mas tá bom. Né? Momento Miriam Leitão. Você sabe que eu criei o Momento Miriam Leitão lá no Ministério da Verdade. Tá ruim, mas tá ruim, mas tá bom, agora parece que piorou. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.